Olá, meu amigo, minha amiga. Paz seja com você. Que alegria ter você aqui comigo neste início de dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado, antes mesmo de qualquer compromisso, antes do celular, antes das preocupações voltarem a bater à porta da sua mente. Deus marcou este encontro com você. Eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Como você tem acordado ultimamente? Com o coração em paz? Ou com o peso das contas, das dívidas, das portas fechadas e do medo do futuro? Se você sente que acorda já cansado, já preocupado, já pensando em tudo que falta, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E hoje não é um vídeo qualquer. Hoje você vai aprender uma oração específica para o exato momento em que você acorda. Uma oração simples, mas profundamente espiritual, capaz de alinhar seu dia com o céu. Não é mágica, não é promessa vazia, é princípio espiritual. Assim que acordar, faça essa oração. E você vai perceber portas começando a se abrir. Fique comigo até o final. Curta este vídeo, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Compartilhe com alguém que anda acordando sem esperança. E escreva nos comentários: eu recebo a paz e a provisão de Deus para este dia. Agora, respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos. Prepare o seu coração. Existe um momento que muitos ignoram, mas que o mundo espiritual reconhece como extremamente poderoso. Os primeiros minutos depois que você acorda. Antes que a mente seja invadida por preocupações. Antes que o medo do futuro tente assumir o controle. Antes que a escassez comece a falar, há um silêncio sagrado. É nesse instante que o seu espírito ainda está sensível, aberto, ensinável. E é exatamente aí que Deus deseja falar com você. A Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que o dia já nasce com provisão, mesmo que você ainda não veja a solução. O problema é que muitas pessoas acordam declarando derrota antes mesmo de sair da cama. Elas acordam dizendo, ainda que em pensamento: vai faltar, hoje vai ser difícil, não sei como vou pagar, nada muda. E sem perceber, estão fechando portas com as próprias palavras. Hoje, isso muda. Porque quando você entende que o despertar é um altar, tudo se transforma. A sua cama se torna um lugar de entrega. O seu primeiro suspiro se torna uma oração. A sua primeira palavra se torna uma semente espiritual. Declare comigo, mesmo que em silêncio: este dia pertence ao Senhor. Quando você consagra o início, Deus se responsabiliza pelo restante. Quando você entrega a manhã, Ele cuida da tarde. Quando você alinha o coração, Ele alinha as circunstâncias. Não importa como foi ontem, não importa o tamanho das dívidas, não importa quantas portas se fecharam. Hoje é um novo dia e Deus trabalha com começos. Permaneça comigo, porque no próximo passo vamos falar sobre o peso financeiro que acorda junto com você e como quebrar esse ciclo logo nas primeiras horas da manhã. Existe uma dor silenciosa que poucas pessoas conseguem explicar com palavras. É quando o corpo até descansou, mas a alma acorda cansada. Você abre os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já começa a listar preocupações. Contas atrasadas, dívidas acumuladas, portas que não se abrem, respostas que não chegam. É como se o dia começasse devendo energia, esperança e força.
Se você vive isso, eu quero que você saiba, Deus não te julga por esse cansaço. Ele entende, Ele vê, Ele conhece cada detalhe da sua luta financeira. O problema não é sentir o peso. O problema é carregar esse peso sozinho logo pela manhã. Muitas pessoas acordam e, sem perceber, fazem uma oração negativa. Acordam preocupadas, respirando ansiedade, alimentando o medo. E quando isso acontece, o coração já entra em modo de sobrevivência. Mas hoje, o Espírito de Deus está te ensinando algo diferente. A palavra diz para lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Não uma parte, não só o que sobra, mas tudo. Então, neste momento, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Se puder, coloque a mão sobre o peito, respire fundo e diga em voz baixa ou em pensamento: Senhor, eu entrego esse peso a Ti. Não é desistência, é confiança. Porque quando você reconhece que não consegue sozinho, você ativa o agir de Deus. Quando você admite o cansaço, você abre espaço para o renovo. Talvez você esteja se perguntando, mas e se as contas continuarem lá? Elas não vão sumir. É verdade. Mas algo muda primeiro dentro de você. E quando o interior muda, o exterior começa a se reorganizar. Hoje, logo cedo, Deus está quebrando esse ciclo onde você acorda já derrotado. Hoje, você não começa o dia devendo força. Você começa recebendo graça. Declare comigo: eu não carrego sozinho aquilo que Deus prometeu sustentar. Guarde isso no coração. Porque no próximo passo, vamos falar sobre o princípio bíblico das primícias da mente e da boca. E por que aquilo que você fala ao acordar tem poder real de abrir ou fechar caminhos. Existe um princípio espiritual antigo, simples, mas profundamente poderoso. Deus honra as primícias. Na Bíblia, as primícias nunca foram apenas sobre dinheiro ou colheita. Elas sempre falaram de prioridade, de quem recebe o primeiro lugar. E hoje, Deus quer te revelar algo que muitas pessoas ignoram. As primeiras palavras do seu dia também são primícias. Aquilo que você pensa e fala ao acordar é uma oferta espiritual. É como se você estivesse dizendo ao céu: isso é o que governa meu dia. Quando você acorda reclamando, o medo governa. Quando você acorda em silêncio pesado, a ansiedade governa. Mas quando você acorda declarando a palavra, Deus governa. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a sua boca logo cedo tem autoridade espiritual. A Escritura nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. E isso não começa no meio do dia. Começa no primeiro suspiro da manhã. É por isso que hoje eu te ensino a não começar o dia reagindo, mas declarando, antes de ver mensagens, antes de ouvir notícias, antes de conversar com alguém. Declare, mesmo que seja simples, mesmo que seja com voz fraca, mesmo que seja só um sussurro. Diga comigo, se puder: Senhor, eu te entrego as primícias deste dia. Minha mente te pertence. Minha boca declara confiança, não medo. Isso reorganiza o invisível. Quando você honra Deus com o primeiro pensamento, Ele honra você com direção. Quando você honra Deus com a primeira palavra, Ele protege o resto das conversas. Quando você entrega o início, Ele sustenta o caminho. Não subestime esse princípio. Muita coisa que parece bloqueio financeiro é, na verdade, desalinhamento espiritual logo cedo. Hoje, isso muda. Declare com fé: eu consagro minhas palavras e recebo um dia alinhado com o céu.
Guarde isso no coração, porque agora vamos avançar para algo ainda mais profundo. O Deus que abre portas que ninguém consegue fechar, mesmo quando tudo parece travado. Há momentos na vida em que não é falta de esforço. Você tentou, bateu em portas, fez o que estava ao seu alcance. E mesmo assim, tudo parece travado. Quando isso acontece, a alma começa a pensar: será que Deus esqueceu de mim? Será que fiz algo errado? Mas hoje eu preciso te dizer com verdade e cuidado espiritual: portas fechadas não são a ausência de Deus. Na Bíblia, Deus se revela como aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Não portas comuns, mas portas impossíveis. Aquelas que não dependem de currículo, de indicação, de força humana. Portas que só o céu pode tocar. Talvez hoje você só esteja vendo muros, mas Deus já está trabalhando em acessos que você ainda não enxerga. O problema é que quando acordamos focados apenas no que está fechado, o coração se fecha junto. E um coração fechado não percebe oportunidades, não discerne caminhos, não reconhece o agir silencioso de Deus. Por isso, logo pela manhã, você precisa alinhar sua visão espiritual. Respire fundo agora e declare comigo: Senhor, eu confio no teu tempo. Mesmo sem ver, eu creio. Tu és o Deus que abre portas. Quando você faz essa declaração, algo muda dentro de você. A pressa se acalma, a comparação cai, a ansiedade perde força. Deus não trabalha com desespero, Ele trabalha com confiança. Talvez a porta que você tanto pede ainda não se abriu porque antes dela Deus está te preparando. E preparação não é castigo, é cuidado. Hoje, ao acordar, você não precisa exigir respostas. Você só precisa confiar no abridor de portas. Declare com fé: eu não forço caminhos, eu espero no Senhor. A escassez não começa no bolso, ela começa no pensamento. Muitas pessoas não vivem falta apenas porque ganham pouco, mas porque acordam todos os dias pensando como quem já perdeu. E esse pensamento, repetido todas as manhãs, cria um ciclo invisível, porém real. Você acorda, pensa no que falta, sente medo, age com tensão, e o dia se desenrola nesse mesmo tom. Mas hoje, esse ciclo é interrompido. A palavra de Deus nos ensina que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso não significa que tudo vem fácil. Significa que Deus supre no tempo certo, da forma certa. O problema é que a escassez tenta falar mais alto logo cedo. Ela diz: não vai dar, você está atrasado, você sempre luta e nunca vence. E se você não responde a essas vozes, elas parecem verdade. Por isso, amanhã é o momento de reprogramar a mente com a verdade. Faça isso comigo agora. Respire fundo e declare com calma: eu não sou governado pela falta. Eu sou cuidado por Deus. O Senhor é minha provisão diária. Essas palavras não são autoajuda, são alinhamento espiritual. Quando você declara isso logo ao acordar, você impede que decisões sejam tomadas pelo medo. Você passa a agir com discernimento, paciência e fé. E isso muda tudo, porque muitas portas financeiras se fecham quando agimos na pressa, no desespero ou na comparação, mas se abrem quando caminhamos em paz. Hoje, ao acordar, você não alimenta a escassez. Você alimenta a confiança. Declare com autoridade: eu recebo a provisão de Deus para este dia. Existe algo que muitos ignoram, mas que a Bíblia deixa claro. Fé precisa de voz. Pensar é importante. Crer é essencial. Mas falar é um ato espiritual.
Quando você ora apenas em pensamento, você se fortalece por dentro. Mas quando você ora em voz audível, algo se move no invisível. A palavra nos ensina que declaramos com a boca aquilo que cremos no coração. E isso não é misticismo, é princípio espiritual. O som da sua voz carrega autoridade quando está alinhado com Deus. Por isso, logo ao acordar, não guarde sua fé apenas no silêncio. Mesmo que seja baixo, mesmo que seja simples, fale. Diga, por exemplo, eu declaro que este dia está nas mãos do Senhor. Eu decreto que a paz governa minhas decisões. Eu recebo direção, provisão e proteção. Essas palavras não informam Deus. Elas te alinham com Deus. Quando você fala, sua mente escuta. Quando sua mente escuta, ela se ajusta. E quando sua mente se ajusta, suas atitudes mudam. Muita gente ora pedindo portas abertas, mas passa o dia inteiro falando o contrário. Falando de medo, de derrota, de atraso. E sem perceber, enfraquece a própria fé. Hoje, você aprende a orar e a declarar a mesma coisa. Se puder agora mesmo, diga comigo: minha boca concorda com o céu. Eu não falo derrota, eu falo confiança. Essa prática simples, feita todos os dias pela manhã, muda o clima espiritual do seu dia. Você começa a perceber menos peso e mais clareza, menos pressa e mais direção. Uma das maiores fontes de ansiedade na vida financeira não é a falta em si, é a necessidade de controle. Você tenta prever tudo, calcular cada passo, antecipar problemas que ainda nem chegaram, e quando percebe, acorda já cansado, porque passou a noite inteira lutando por algo que só Deus pode sustentar. A verdade é simples, mas libertadora. Controle excessivo é um peso que Deus nunca te pediu para carregar. A Bíblia nos ensina que o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Isso não significa irresponsabilidade, significa confiança. Entregar o controle financeiro a Deus não é cruzar os braços, é parar de carregar sozinho. Logo pela manhã, antes de tentar resolver tudo na sua cabeça, você precisa fazer uma entrega consciente, uma entrega diária. Feche os olhos por um instante, se puder. Respire fundo e diga com sinceridade: Senhor, eu solto o que não consigo controlar. Eu faço a minha parte, mas confio na tua direção. Minha provisão não vem do meu medo, vem de ti. Essa oração não empobrece ninguém. Ela liberta, porque quando você solta o controle, você abre espaço para a sabedoria. Quando você solta a ansiedade, você passa a ouvir melhor. Quando você solta o medo, você enxerga oportunidades que antes estavam escondidas. Muitas portas financeiras não se abrem, porque a mente está tensa demais para reconhecê-las. Mas quando você confia, algo se alinha. Hoje, ao acordar, você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa andar com Deus. Declare com fé: eu confio no cuidado do Senhor. Eu não ando sozinho. Deus sustenta aquilo que eu entrego. Guarde isso no coração. Vamos falar sobre como se preparar espiritualmente para oportunidades, aquelas portas que Deus abre, mas que exigem discernimento e coragem para atravessar. Muitas pessoas esperam primeiro a solução para depois terem paz. Mas no reino de Deus, quase sempre acontece o contrário. A paz vem antes da resposta. Quando Deus começa a agir, Ele não faz barulho, Ele acalma. Se você já acordou algum dia com tudo aparentemente igual, mas com o coração mais leve, isso não foi acaso. Foi um sinal. Um aviso silencioso
de que algo já estava sendo movido no invisível. A Bíblia nos ensina que a paz de Deus excede todo entendimento, ou seja, ela não depende das circunstâncias externas. Ela guarda o coração antes da mudança acontecer. Por isso, logo pela manhã, quando você escolhe orar, declarar e confiar, algo acontece dentro de você. A ansiedade diminui. O aperto no peito afrouxa, a pressa perde força, e essa paz não é conformismo, é confirmação. Quando a paz chega, Deus está dizendo: confia, eu estou cuidando. Talvez as contas ainda estejam lá, talvez as respostas ainda não chegaram. Mas se a paz começou a ocupar o lugar do medo, algo já mudou. Hoje, ao acordar, não ignore esse sinal. Proteja a paz. Não alimente pensamentos que roubam a tranquilidade. Não volte a carregar pesos que você já entregou. Declare agora com suavidade: eu recebo a paz de Deus. Meu coração descansa. Mesmo sem ver, eu confio. Essa paz te ajuda a tomar decisões melhores, te impede de agir por impulso, te mantém firme enquanto Deus trabalha. Guarde isso, porque agora vamos chegar ao último passo, selar a manhã com gratidão e confiança, criando uma proteção espiritual para o dia inteiro. Existe uma chave espiritual poderosa que protege o dia inteiro. A gratidão consciente logo pela manhã. Gratidão não é negar a dor, não é fingir que está tudo resolvido. É reconhecer que, mesmo no processo, Deus está presente. Quando você acorda agradecendo, algo profundo acontece no espírito. O foco sai do que falta e repousa naquele que sustenta. A Bíblia nos ensina a apresentar tudo a Deus com ações de graças. Isso significa que a gratidão não vem depois da vitória, ela antecipa a vitória. Por isso, antes de encerrar sua oração da manhã, você precisa selar o coração com confiança. Mesmo que seja simples, diga: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque não estou só. Obrigado porque o Senhor cuida de mim. Essa atitude cria uma cobertura espiritual. Ela protege seus pensamentos, ela guarda suas emoções. Ela te impede de voltar ao ciclo do medo ao longo do dia. Hoje, ao acordar, você não começa reclamando, você começa confiando. Declare com fé: eu agradeço antes de ver. Eu confio antes de entender. Este dia está nas mãos de Deus. E quando o dia é entregue assim, ele não é perfeito, mas é guardado. Agora, eu te convido a fazer esta oração comigo. Se puder, feche os olhos, respire fundo, prepare o coração. Senhor meu Deus, nesta manhã eu me coloco diante de Ti. Entrego meus medos, minhas preocupações e minhas lutas financeiras. Declaro que este dia te pertence. Decreto que minha mente está em paz. Recebo a tua direção, a tua provisão e o teu cuidado. Onde havia portas fechadas, eu confio que o Senhor está abrindo caminhos. Onde havia ansiedade, eu recebo paz. Onde havia escassez, eu declaro confiança. Eu não ando sozinho. Eu não carrego esse peso só. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guarda meus passos, minhas decisões e minhas palavras neste dia. E que tudo o que eu fizer seja conduzido pela tua vontade. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu confio e entrego. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com alguém que precisa começar o dia com esperança e permaneça conosco.
porque todos os dias há uma nova palavra, uma nova oração, um novo recomeço. Que Deus te abençoe, que a paz te acompanhe e que as portas certas se abram no tempo perfeito.